Bom, me conta um pouquinho pra gente começar, né, pra gente te conhecer, como que você começou a empreender, como que foi essa história aí da Always Fit, se você começou com a Always Fit ou se teve alguma coisa antes. Tá. A gente, até que você tinha comentado na introdução, que é Sim. bem familiar, assim, então eu e meu sócio fundador, Harley, a gente desde pequeno já trabalhava com os pais. Então, com 15 anos, minha mãe me colocou na loja do Mercadão, que tinha o tamanho dessa mesa, a loja inteira. E eu ficava na loja atendendo os clientes de final de semana. E eu não entendia por que que eu tinha que ficar vendendo enquanto meus amigos passavam na frente para comer pastel, para se divertir no domingão. Mas foi passando, eu fui gostando de atender o público, fui gostando de aprender sobre os produtos, os suplementos. E eu sabia que eu estava fazendo bem para as pessoas. Então, toda vez que uma senhorinha voltava para comprar de novo, porque eu estudei sobre, recomendei, e ela teve resultado e gostou, era muito satisfatório. Então, a Oicity surgiu com um pouquinho, a raiz dela surgiu um pouquinho daí. Mas com 17 anos, eu e o Harley, a gente tentou fazer um e-commerce de roupa gamer. Na época, a gente Ó, usava aquelas plataformas que custavam R$ 9,90 da sim. vida, não tinha Aham. pixel, não tinha Aham. A nada. gente Checkout começou não era assim. transparente. Era isso. Tinha que emitir nota fiscal na mão, não tinha Exato. RP, tinha que emitir, sei lá, negócio de frete, a gente tinha que preencher no site do Correios para gerar etiqueta. Mas isso daí foi nossa primeira experiência, quebramos, normal, foi para aprender mesmo, foi meio que uma brincadeira, assim, de empreender. Depois eu fui fazer faculdades, etc. Acabei fazendo 3, mas não terminei nenhuma. Mas nesse meio do caminho, minha mãe chegou a abrir outra loja de suplemento, a gente E abriu... lá atrás, lá com 15 anos, já era suplemento? Vocês vendiam no Mercadão? A gente abriu a loja como Produtos Orientais. Uhum. Até que a loja até hoje chama Produtos Orientais. Mas não dava muito certo. Não tinha margem, não Aham. tinha lucro, não tinha saída. Então a gente começou a trazer mais chá, suplementos, que minha mãe já trabalhava com medicina tradicional chinesa. Legal. Então aí começou a girar mais. Mas nunca foi aquela coisa forte, sabe? Era uma loja que fazia seus 10, 20 mil por mês, assim. E foi dessa forma, no começo do Mercadão. Eu me perdi onde que eu tava. Aí tava na Voltou um parte. pouquinho para 2015, aí era Tá. esse começo. Aí 2017. Ah, tá. Perdão, Então, a 2015 gente... não, com 15 anos. Falei. Boa. Aí depois a gente tentou outros negócios. A gente abriu uma loja de roupa, de bijuteria, Tudo de online? acessório. Não, isso daí era tudo Presencial. físico. Tudo físico. E quebramos todas elas. A gente abriu outra loja de suplementos numa rua e a rua não tinha movimento e tinha um aluguel mais alto do que o Mercadão. Também acabou não dando certo. Então a gente não sabia fazer negócio, na verdade. Hoje o que a gente sabia era, sei lá, colocar coisa na prateleira e tentar vender. Então, depois de Massa. quebrar todas essas vezes, eu ficava pensando, putz, nada fecha a conta, nada tá dando certo. E minha mãe, ela não tinha um foco na loja. O foco da minha mãe era na clínica. Então, aí eu falei, eu vou começar a me aprofundar mais, vou começar a estudar mais sobre. E eu comecei a ver, ó, o preço de custo é esse, se a gente vende por isso, aí coloca o imposto, aí a gente faz a viagem para comprar o produto, sei Uhum. lá, não fechava a conta. Aí ou tem que subir preço, ou tem que fechar a loja, ou tem que focar em um lugar que tem um custo fixo menor, e assim foi indo. Então eu meio que comecei a entender de fato do negócio e por algum motivo assim, isso deu um estralo de tipo, não podemos ficar tipo dependendo, né, de fornecedores, de marca dos outros, porque a galera fica trocando fórmula, barateando fórmula, subindo o preço e Caramba. quem que fica dando a satisfação pro cliente final somos nós que estamos lá no balcão. E eu não gostava disso, né? De ficar defendendo uma coisa que não era minha. Eu falei, vou fazer a marca própria. Aí eu chamei o Harley, avisei minha mãe que ia montar a marca própria. Falei, mãe, eu preciso de, sei lá, acho que era uns R$ 800 para dar a entrada no NPI, para Uhum. fazer a nossa marca. E o Harley, E você teve apoio? A mãe apoiou? minha mãe sempre apoiou, sempre, sempre, sempre. Legal. Então, o Harley, eu chamei ele, foi num sushi assim. O sushi foi do Always Fit já, mas antes da Always Fit a gente chegou e falamos assim: vamos montar uma marca de chá, que chá tá super na moda e tal, etc. Tinha uma marca estourada na época. Mas aí eu falei com minha mãe, falei: mãe, eu tô pensando em montar uma marca própria com o Harley, a gente queria fazer chá pra começar, e o que você acha? Aí minha mãe falou assim: pô, brasileiro não Não toma toma chá. chá. Eu Não pensei a toma. mesma coisa. Não vai dar certo. Tá, é porque naquela época tava um hype e tal, mas não ia perpetuar. Aí a gente falou assim: então tá bom, a gente vai pras cápsulas. Aí eu peguei na loja, vi quais eram os produtos que a gente mais vendia, quais tinham mais recompra. Era vitamina para cabelo, coisa Legal. para sono, emagrecimento.
Então, Pegou esse background de loja, então, pra levar pro De online. conhecimento Sim. do cliente, né? Isso é muito bom, né? Quando a gente já tem um negócio pré-validado, né? Isso. Então, no nosso caso também, para vender artesanato em cobre, meu pai sempre trabalhou com isso desde os 14 anos e vendia para loja física. Quando a gente foi montar o e-commerce, eu falei, pô, meu pai tá com, sei lá, 40 anos na época. Ele vende isso há 26 anos, sempre vendeu. Então, vou vender isso daqui. Foi Os pais aí. a O ideia, né? pai e mãe tá sendo bom pra ajudar a lançar Mas o é negócio. bom quando. Acho que a gente não começa nada do zero, né? A gente já pega alguma coisa e melhora, né? Acho que os nossos pais. E a gente vai fazer isso pros nossos filhos também, Sim. né? Começar uma coisa e deixar eles melhorar, né? tem Acho que que ir essa é a tendência. otimizando. Exato. Tem coisa que não dá pra vencer o tempo de aprendizado, né? Então, se a Exatamente. gente pega o Verdade. tempo de aprendizado de outra pessoa, dos pais, assim, sempre vale muito a pena. Que legal. E quando a gente montou o Switch, a gente falou, ó, vamos montar um site. A gente nem sabia que existia marketing digital, a gente não sabia que existia gerenciador de anúncio, a gente sabia do botão de impulsionar só. Isso foi em que ano? Isso foi em 2020. 2020. Final de 2019 a gente começou a planejar o site, mas Antes de pandemia, então. mas a gente lançou o site dia 7 de abril de 2020. Eu tava na pandemia. Foi em plena pandemia, aí a gente lançou o site e não tinha acesso. Então a gente achou que Descobriu que não funcionava não assim. funciona, não funciona, como ninguém tá entrando e comprando, sabe? Então pra gente foi um choque. E a gente tinha agência na época, que era caro, a gente começou com estoque mínimo, assim, de 250 unidades de cada produto, e isso de estoque já tinha custado seus 15, 20 mil, era tudo que a gente tinha, e o resto era tipo, o que eu ganho um pouco na loja, eu coloco um pouco Já aqui. Então, esse foi o nosso início. Aí surgiu a Always Fit com 4 produtos, e foi assim, dividindo com o Mercadão e site ao mesmo tempo para ir aprendendo, sabe? E vocês ficaram muito tempo nesse início, igual você comentou, sem tráfego, trabalhando com agência, patinando, ou foi rápido? Vocês já viram logo de cara que qual era o caminho das pedras? Não, a gente demorou. A gente demorou um tempinho. Nos primeiros 2 meses a gente estava com a agência, mas eu vi que não virava. Então eu falei, eu vou pegar e vou estudar tudo sobre e-commerce. Então eu pesquisava todos os canais de YouTube de e-commerce, eu comecei a ver sobre marketing digital, eu pegava tudo que tinha relação a tráfego pago, como escalar um negócio, eu ficava estudando enquanto eu estava na loja, aí enquanto eu não atendia o cliente, consumidor, eu estava estudando. Legal. Aí de tarde eu embalava um pedido, levava lá na transportadora, que ficava 30 minutos da Ai, loja. meu Deus. Aí voltava também, gastava 1 hora, Como é isso? mas era muito Você legal. É muito bom. Aham. Te ensina muito, né? A você valorizar bastante as coisas que a gente E tem quando hoje. a gente começou a ter seus 10 pedidos, eu chegava assim, Nossa, eu tava olhando os Que outros. chique, né? Era muito legal. Agora tá só 10 mil pedidos por dia. Um pouquinho a mais. Mas aí nessa época eu comecei a estudar muito. No primeiro ano a gente. E tava só você e seu sócio nessa época? Era só eu e o Harley. A gente ficou só nós dois até fazer uns, sei lá, acho que até uns 70, 100 pedidos por dia, era só nós dois. A gente ia de noite pra embalar pedido, Isso é muito legal de ouvir, final né? de semana. É porque o Harley, ele tem restaurante e ficava no restaurante. Aí eu tinha loja e ficava na loja. Então, o único tempo que a gente tinha era à noite pra embalar pedido e no outro dia levar. Pra não atrasar pedido também, né? Então, E a maior parte desses pedidos vinham de site ou vocês já tinham outros canais ali de venda? Então, como a gente era ruim em tudo, a gente não sabia fazer Mercado Livre, essas coisas. Então,